Por que é tão comum a gente se sair melhor quando está mais leve e travar quando realmente importa? A resposta mais comum é: faltou foco, faltou preparo, faltou força mental. Mas essa resposta está incompleta. Existe algo que vem antes do foco e do preparo. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, existem dois tipos de conforto que a gente precisa aprender a diferenciar. Um é o conforto de não se desafiar, de não se expor a situações que nos exijam de alguma forma alguma coisa. Ser criativo, a gente pensar numa solução, ou a gente buscar refinar uma determinada habilidade. Esse tipo de conforto é o conforto que é importante na vida de vez em quando, porque ninguém vive totalmente o tempo todo fora da zona de conforto, mas a gente não deve buscar morar nessa zona de conforto, porque não vai ter tanto crescimento. Mas existe um outro conforto que é sim muito necessário, que é o conforto de se sentir seguro na própria pele. Essa segurança, ela está alicerçada no quanto aquela pessoa sabe exatamente no que ela é boa, no que ela pode, no que ela não pode, os recursos que ela tem e a trajetória que ela desenvolveu para fazer o que quer que ela vá fazer, né? Independente da performance. Pode ser um atleta prestes a competir, pode ser uma pessoa prestes a encarar uma reunião difícil. Esse senso de segurança, essa noção clara de quem eu sou, o valor que eu tenho, os recursos que eu tenho, esse tipo de conforto é importante. Normalmente ele precede uma boa performance. Porque na ameaça as pessoas tendem a ficar muito atentas à ameaça e buscam evitar aquela ameaça. E esquecem de fazer o que precisa ser feito, esquecem o que é mais central, qual é a essência da tarefa que está sendo feita. E isso a gente pode ver vários exemplos. Então, se um atleta entra em campo pensando em não errar, ele vai provavelmente errar mais, porque ele está deslocando o desempenho para uma expectativa, de atender uma expectativa que está fora dele. Mas olha só, o que faz com que ele acerte ou erre? É ele estar presente e fazendo o que ele deve fazer. Para alguém acertar algo, é preciso que a pessoa faça uma sequência de ações que levam ao acerto. Se a pessoa estiver muito atenta para não errar, ela perde essa fluidez, perde esse processo que é fundamental em qualquer performance. Então, é muito comum, o esporte é um bom exemplo para isso, porque quando, por exemplo, um atleta ele vai jogar com os amigos, né? E aquilo tem um tom de brincadeira, não vale nada. Ele não se prepara para enfrentar nenhuma ameaça, ele só brinca. Ele deixa aquele jogo acontecer de uma forma mais natural. E essa é a palavra, natural. Porque quando a mente fica tentando controlar o resultado, perde-se a espontaneidade, a fluidez, a naturalidade. E eu sempre brinco com os atletas que eu acompanho. Olha, se aqui eu fizesse uma mágica, hipnotizasse vocês sairiam fazendo o que vocês fazem todos os dias e muito bem. Então, às vezes, a mente entra no caminho e atrapalha, porque a gente fica tentando controlar o desfecho. E a única forma de agir no desfecho é fazer o que precisa ser feito. Isso é estar no presente, focado na tarefa, atento a o que precisa ser feito para aquele desfecho acontecer. Eu acho que se sentir seguro é o que faz com que a pessoa de fato acredite em si, nos seus recursos, nas suas possibilidades e, consequentemente, na possibilidade de ter um desfecho positivo que quer que aquela pessoa faça.
os atletas que se sabem muito bem, se conhecem muito bem, eles aprendem a acessar essa segurança. E eu não posso deixar de dizer também que essa segurança, ela é facilitada ou dificultada pelo ambiente que essa pessoa convive. Então, se o ambiente da liderança, né, se a relação com a liderança não for uma relação que promove segurança, vai ficar mais difícil para aquele atleta se sentir seguro. Isso também vai acontecer se a gente estiver falando de um outro ambiente de performance. Se um professor de música, antes do concerto, não passar segurança para um pianista, por exemplo, ele provavelmente vai ter mais dificuldade de se sentir seguro. Esse é o caminho da segurança que leva à confiança, ele é um caminho que não é só do indivíduo, ele também é do ambiente, ele também é uma responsabilidade, um papel importantíssimo das lideranças. Tem muitas coisas que a gente só para de... Não sei nem se é acessar, eu acho que para de praticar, de vivenciar. E às vezes essa escolha passa por uma frustração, passa por um momento que não foi tão bom, e aí eu vejo isso muito acontecendo, assim, na minha prática clínica. Eu vejo muita gente que fracassou em determinada coisa e só, né, deixou aquilo de lado e nunca mais voltou. E às vezes, né, é aquela ideia da pessoa só esperar pacientemente até aquilo, né, arranjar uma outra direção. Mas acho que a gente vive num mundo tão imediatista também, que as pessoas, elas querem ter o resultado e o sucesso rapidamente, senão elas abandonam aquele projeto. E isso nem sempre é o melhor caminho, porque tudo tem um tempo para acontecer. E algumas pessoas vão levar mais tempo, outras vão levar menos tempo. Então, eu acho que existe uma impaciência para que as coisas funcionem que, às vezes, né, levam as pessoas a desistir um pouco prematuramente de alguns sonhos, eu diria. A verdade, gente, é que a gente, quando começa alguma coisa, e isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você, já aconteceu com muita gente, a gente não tem a garantia total de que vai dar certo. A gente busca fazer tudo para que dê certo. Mas não existe essa garantia. E muitas vezes o erro, o fracasso, a falha, ela é entendida por muitas pessoas como um grande sinal de, opa, esse caminho é errado. Pode até ser, mas não necessariamente o caminho é todo errado. Às vezes é preciso só ajustar um pouco a rota, mudar um pouquinho de direção. Às vezes é importante voltar um pouquinho e ver se alguma coisa ficou para trás, porque os processos de conquistar coisas grandes, eles são longos e eles precisam de uma dose de artesanalidade que não combina com essa pressa toda do mundo moderno. Se você gosta desses temas, ora profundos, ora um pouco menos, sobre emoções e como as coisas da vida nos afetam, se inscreve aqui no canal. Esse é um espaço para a gente, com um pouquinho mais de tempo, aprofundar em coisas que importam para a nossa vida. Até o próximo vídeo.